temas contemporâneos de saúde mental no contexto universitário e as influências da sociedade nas questões de saúde do discente. Para falar sobre saúde mental no contexto universitário e demandas do contemporâneo, recebemos o psicólogo Félix Miguel Nascimento Guazini. Graduado em Psicologia pelo Centro Universitário Franciscano, especialista em Psicologia Clínica com ênfase em Saúde Comunitária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Félix é também mestre e doutorando em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atualmente é docente, colaborador do Grupo de Pesquisa Subjetividade e Saúde e tutor da residência multiprofissional de saúde mental do Centro Universitário Franciscano. Atua nas áreas de saúde mental, psicologia social, saúde coletiva e psicologia clínica. Bem-vindo, professor Félix. Bom dia, então, a todos e a todas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite especial para estar aqui nesse momento. Acho que é sempre muito interessante de sair um pouco da psicologia ou da área da saúde e vir para outros cursos, né? Sempre quando me convidam, eu aceito de bom grado, que a gente aprende junto, assim, conversando com as pessoas. Então, para mim é muito prazeroso estar aqui, né? Parabenizo vocês numa manhã muito chuvosa, né? De uma semana de grandes dilúvios, vocês estarem guerreiramente aqui, né? Nesse momento, assim. Então, eu vou começar falando um pouco desse lugar, né, da psicologia, o que a psicologia vem discutir numa semana acadêmica que reúne cursos que, a priori, não tem muito a ver com a área da psicologia. Então, isso virou um pouco de um estranhamento com os meus alunos da graduação e da pós, quando eu disse assim, bom, quarta-feira de manhã não vou poder atender vocês, que bom, eu vou fazer uma fala sobre saúde mental lá na UFSM, e eles todos estranharam, nossa, o que você vai fazer lá? Né? E eu digo assim, muitas coisas a gente vai poder fazer lá e conversar, que a saúde mental é um tema de todos e não é um tema da saúde, e não é um tema da psicologia ou da psiquiatria, embora às vezes as nossas áreas muito sectariamente acabam tentando, né, trazer os seus objetos de trabalho e de estudo para cá. Eu resolvi fazer uma fala, alguns de vocês já me escutou no Interped, foi semestre passado isso? Então eu trouxe um pouco dessa fala do Interped com algumas questões e eu vou trabalhar da seguinte forma com vocês, assim, a minha ideia não é fazer uma fala teórica, assim, dura, vou trazer algumas pesquisas e algumas questões para nós pensarmos juntos, mas a ideia é fazer uma reflexão, uma roda de conversa. Na saúde a gente usa muito esse dispositivo roda de conversa para colocar em haver, né, esses saberes aí que a gente está construindo junto. Então sinta-se à vontade de interromper, fazer questionamentos, embora a gente vai ter um tempinho depois para poder falar, escutar mais vocês. Que nem a colega anterior, eu gosto muito de prosa, então, por favor, na hora de mandar parar, sinta-se bem à vontade. O convite que me foi feito é para discutir exatamente isso, né? Saúde mental no contexto universitário, demandas do contemporâneo. Então, o que o tema da saúde mental diz de nós, enquanto discentes, porque eu estou também lá, eu vou fazer um pouco do advogado do diabo hoje na minha fala, porque eu estou no momento em que eu sou discente também, porque eu estou na metade do meu doutorado, e sou professor também, então eu tenho os dois lados, né? E vou contar uma coisa para vocês que é horrível, assim, fofocas institucionais, né? Que não é fofoca, mas é só para dizer o quanto que isso tem a ver com a nossa produção de subjetividade, que quando a gente sai dessa posição de professor e cai no grupo de alunos, a gente repete os mesmos comportamentos dos alunos. Lá no doutorado, a gente tem grupo do WhatsApp para falar mal de professor, a gente fica barganhando, né, prazo de entrega de material, né, tudo aquilo que a gente reclama dos nossos alunos, a gente faz com muita propriedade, muito gosto, e claro que a gente está na posição de discente, de aluno, mas também a gente faz lá na psicologia essa reflexão crítica, né? Então, a coitada da nossa professora do doutorado lá dá um trabalho gigantesco de
fazer uma resenha de um livro de 300 páginas, né? E a gente sempre fica barganhando, dá para ser para a semana que vem, vai valer nota, tem que fazer esse negócio, dá para fazer em dupla. Então, essas coisas todas do mundo, que qualquer semelhança com a vida de vocês é mera coincidência, né? Isso não acontece com a vida de vocês, faz parte desse mundo discente, né? Então, primeira questão que eu acho que é interessante da gente levantar junto, assim, é afinal que saúde mental a gente está falando, né? Então, dentro da área da saúde, nós vamos ter várias definições de saúde mental, e a mais clássica e a mais criticada é que a saúde, como modo geral, a saúde mental é a ausência de doença, né? Isso lá, a Organização Mundial de Saúde, eu vou trazer um pedacinho da classificação para vocês, mas a história da medicina clássica sempre pautou a noção de saúde como o oposto da doença, né? Então, assim, quando eu sou um cidadão saudável, é sinal que eu não tenho um adoecimento psíquico, um adoecimento físico, enfim, tá? Dentro do que a gente trabalha na psicologia de um modo geral, a gente vai entender a saúde dentro de uma perspectiva um pouco mais complexa, que é não necessariamente ser saudável ou ter saúde é a ausência total de doença. Porque na nossa área específica, nós estamos em 2016, mas ainda nós temos um preconceito muito grande de que fazer terapia ou procurar alguma questão de saúde mental é coisa para maluco. Isso é muito forte, né? Ainda na sociedade. Mudou muito nos últimos 20 anos, né? Assim, a gente conseguiu discutir com a sociedade que a psicologia ou a psiquiatria não são ciências para curar a gente maluca, né? Mas é para poder pensar um campo nosso da saúde mental. Isso ampliou os nossos horizontes de análise, mas ainda nos nossos consultórios, eu também atuo em consultório clínico, ainda se tem essa fantasia de, assim, dos nossos pacientes não quererem ser vistos por outros pacientes, né? Então, de querer marcar horários equidistantes ali, então se eu atendo das 3 às 4, o próximo tem que ser 4h15 para não correr o risco de encontrar, né? Eu me lembro de uma história de uma mãe que vinha para... Eu trabalhava numa clínica multiprofissional, só para vocês verem como é que isso é forte, e tinha dentista, tudo, era uma clínica pediátrica, né? Então tinha odontopediatra, tinha neuro, né? E daí na sala de espera, obviamente, ficavam milhares de pais e crianças esperando todos os médicos. Eu ia lá chamar o menino para atender, e um dia a mãe disse assim para mim: cuidado quando tu vai chamar o meu filho, porque eu digo aqui para as pessoas que estão na sala de espera que ele vem para o dentista. Né? Então, só para vocês verem o quanto que essa marca estigmatizante de alguém que tem um problema de saúde mental, ela tem um diferencial na sociedade, porque uma coisa é eu estar no médico tratando uma crise de gastrite, outra coisa é eu estar no profissional de saúde mental tratando uma depressão, tratando uma crise de pânico, etc. O estigma que se olha para essa coisa do transtorno mental, ela é muito mais severa do que uma doença meramente orgânica, né? Então, é dessa questão que eu vou trazer o tema da saúde mental. A Organização Mundial de Saúde, ela define a questão de saúde de uma forma muito psicótica e inatingível, né? Olha que a organização diz: saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de enfermidades. Só que quando ela coloca que é um estado de bem-estar físico, mental e social, e hoje alguns autores incluem até o espiritual, é humanamente impossível a gente estar com todas essas esferas da nossa vida boas. Então tem um grande amigo meu que é fisioterapeuta, ele diz assim: Félix, tu que é psicólogo, me explica um negócio assim, ó, por que a nossa vida não pode estar 100% boa? Ou o trabalho está bom, ou o namoro está uma porcaria. Ou o namoro está muito bem, a gente está sem trabalho. Ou a gente está com o namoro e o trabalho bom, mas a família está toda maluca. Por que afinal de contas a gente não pode estar com todas as esferas da vida mais ou menos pior possível, né? Então, quando a Organização Mundial de Saúde centra esse estado de bem-estar físico, mental e social, parece meio inatingível a gente pensar que nós temos saúde, dentro dessa concepção mais clássica, né? E a gente vai trabalhar com uma outra perspectiva que não, que saúde mental para nós é a capacidade que cada um de nós temos de lidar com as nossas fragilidades. Porque todos nós temos uma certa fragilidade psíquica, emocional, que vem lá da nossa história de vida, da nossa infância, da nossa família, e às vezes nem da nossa infância em si, mas a gente herda
o que na psicologia a gente vai chamar de transgeracionalidade, que são questões emocionais lá dos nossos avós e bisavós que se perpetuam na história de vida da nossa família. Então, saúde mental para nós é termos essas fragilidades e lidarmos com essas fragilidades de uma forma possível, né? Então, isso é saúde mental para nós. Então, alivia a nossa loucura. E aqui loucura eu estou usando 1000 aspas para a gente poder brincar com esse termo de loucura, assim, tá? E daí eu trago algumas questões assim, bom, pensando quais são os fatores. O tema é saúde mental dos universitários. Então, eu fiquei pensando assim, o que faz dentro da universidade com que a nossa saúde mental se prejudique? Essa é a primeira questão que eu vou levantar. Depois, mais para o final da fala, bom, como é que a gente sai disso, né? Então, a primeira questão que eu trago, eu vou trabalhar bastante com imagens, é essa, super representativa para nós, que eu vou denominar como excesso de trabalho. Então, o modo de funcionar, né, que a gente tem hoje no campo da educação é um modo de funcionar extremamente capitalista, né, que a gente tem que produzir, e a nossa produção nunca é suficientemente boa, a gente nunca agrada o nosso orientador e a nossa orientadora, né, que é a representação do pai e da mãe, alguns na posição mais severa e outros na posição mais adocicada, né, os sortudos de pegar um orientador mais amoroso e alguns têm o azar de pegar orientadores mais xiitas, né? Então, quem tiver no processo de TCC agora sabe um pouco disso, né? Então, esse excesso de trabalho, ele não vem à toa, não vem por osmose dentro da universidade, né? Ele vem lá por várias legislações, por diretrizes do MEC, né, por diretrizes da CAPES, da CNPq, que dizem que, bom, que esse modo de funcionar na universidade está desse jeito, né? Só que as pesquisas têm mostrado que esse modo de funcionar, que está preconizado no modo de se relacionar na academia, tem nos levado a adoecer do ponto de vista psíquico e do ponto de vista físico, quando a gente vai entender que algumas doenças são psicossomáticas, que são aquelas doenças que advêm, né? E eu vou falar um pouquinho mais adiante, que tem uma relação muito estreita com o nosso emocional, tá? Então, a demanda de excesso de trabalho acontece com todos nós, tanto nós quanto professores, quanto vocês. Basta ver final de semestre. A gente está se caminhando para né? Então, eu costumo dizer assim, no começo do semestre, todo mundo com a cara linda, todo mundo maravilhoso. No final do semestre, um cara de doido, né? Assim, visivelmente doidos, assim, cansados, sem dormir, aquela velha história, trabalho acumulado, deixando as coisas para fazer na última hora, com uma promessa que a gente sempre faz: no próximo semestre vai ser diferente. No próximo semestre eu vou ler os textos desde o começo, eu vou fazer os trabalhos com antecedência e eu não preciso viver essa loucura de ficar madrugando, escrever o trabalho nas últimas 24 horas. Eu estou super confortável nessa fala, porque eu estou num momento muito parecido com alguns, que é, eu tenho que qualificar agora em novembro, eu estou com a corda no pescoço, né? E eu descobri uma coisa muito boa, que é o seguinte: nada melhor para incentivar a tua escrita do que o prazo. Quando o meu orientador definiu a data na minha defesa de qualificação, olha, eu estou escrevendo que é uma maravilha, nem sono eu sinto. Por quê? Porque o prazo nos leva a uma questão de desespero, né? E o desespero faz com que a gente produza alguma coisa em relação a isso. Mas o excesso de trabalho é algo que tem nos feito adoecer em todas as áreas, em todas as universidades. Não é aqui no Rio Grande do Sul, não é uma realidade de Santa Maria. Basta você conversar, quando vocês vão ao congresso, com pessoas do Brasil inteiro, e a reclamação vai ser a mesma, né? Isso eu acho que é uma questão de excesso um pouco próximo. Outra questão que acaba aparecendo muito na academia e em alguns cursos, que é isso, né? Que a lógica de funcionar dentro da universidade tem um pouco essas questões assim: ou se publica ou perece. Né? E por que eu estou trazendo essas questões? Porque a gente precisa discutir isso de uma forma ampla, até para a gente levar isso para as plataformas que regem isso, CAPES, CNPq,
entender, de pensar outras estratégias avaliativas. Então, eu não sei como é que são nas áreas mais técnicas de vocês, mas nas áreas da humana é assim. Você pode ter 1000 trabalhos interessantes, você pode ser um cara muito legal, mas se você não tem artigo publicado em revista científica, você não vale nada. Na nossa área de humanas, funciona muito assim. Né? Eu posso ter um currículo Lattes comprovado de 100 páginas, porque eu participo de bancas, porque eu fui em um evento, porque eu